Opa, Aí, beleza? e aí, professor, tudo bem? Como é que tá o som e o áudio? Eu acho que tá tudo bem. O pessoal tá dando um retorno aqui, tá todo mundo É? falando que tá ok. Ah, eu consigo ver aqui também, né? Sim, tá aí. Pessoal, Depois eu vou desativar um pouco os comentários quando a gente começar o tema mesmo, tá. mas eu queria fazer uma introdução, né? Primeiramente agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe o quanto Que é. isso, cara? Eu tô super ocupado. Pô, trabalhando pra caramba, pô. Tá trabalhando esses dias. Que mais? Tô ocupado aqui. Cara, isso virou um divertimento pra gente, né? Aham. Porque, além de a gente poder passar conteúdo, a gente tá distraindo um pouquinho também, né? Dessa quarentena Com tão certeza. difícil aí. Então, eu queria agradecer, né? Porque é um privilégio, né? A gente poder aprender com um profissional assim que não só sabe na teoria, né, mas sabe muito bem na prática como que são as coisas, né? E hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos que não são ensinados na faculdade, são assuntos de vida, né, de anos de clínica, e que eu tenho certeza que vai agregar muitas pessoas, porque são conhecimentos, assim, de relacionamento com o paciente, de liderança, né? E eu queria muito saber, assim, como que o senhor conseguiu conduzir tudo isso de uma maneira tão brilhante, né? Para quem não sabe, assim, não sei se eu posso falar, né, mas o professor Arbex, ele construiu um patrimônio muito grande da odontologia, né? Então não é aquela história assim de você ouviu falar de alguém que teve sucesso, ele de fato conquistou um exemplo real, a gente consegue ver tanto na carteira de clientes dele, os pacientes que dão muito feedback, você pode entrar na página do Facebook para você ver os depoimentos dos pacientes que ele mesmo transmite, né, nas redes sociais. Você pode ver os casos clínicos com longevidade de 20, 25 anos, que, pô, é inquestionável, né? Toda a expertise na área restauradora, na percepção estética do paciente, na experiência e a gestão também da equipe. Ou seja, isso é um, é um, é um conjunto de habilidades assim que é muito difícil você ver, e a gente não está falando de teoria aqui. Nós estamos falando de um exemplo vivo, né? Um caso concreto de sucesso. Então, assim, você quer coisa melhor do que essa para a gente poder aprender? Eu acredito que é uma possibilidade muito grande, e um benefício muito grande você poder assistir isso da sua casa, né? Ah, Então, bacana. primeiramente, agradecer aí o Ah, eu que professor, agradeço. né? Você sabe que eu não gosto que me chama de professor, né? Eu sou dentista. Você é muito mais professor do que eu. Pode ter certeza disso. Você está com quantos anos de formado? Eu tô com 10 anos agora. 10 anos? Ué, já não 10 tem anos. não é tão pouco tempo assim, não, hein? Que bom. Eu pensei que você tivesse uns 5, 6. Não, Aliás, tem quando 10 eu te anos. conheci há 5 anos atrás, você tinha Uhum. 5 anos, né? É isso mesmo. É. Que bacana. E olha o que você construiu aí em tão pouco tempo, né? Uhum. Eu sempre fui um cara muito aberto em todos os sentidos. E quando eu vi vocês naquela época, começando a publicar no Instagram, eu não estava entendendo nada, né? E eu Uhum. comecei a contactar com vocês, né? Fiz até, vocês tinham criado um grupinho de 6, eu acabei de encher, entrei no meio, Uhum. e ali eu aprendi muito também. Então, eu acho que, independente da idade que a gente está, se você tem 10 ou tem 40 anos de profissão, a gente está aprendendo todo dia, Kimura. Pode ter Uhum. certeza. No consultório não existe um caso igual ao outro. Cada caso que eu faço hoje, eu falo assim, nossa, estou melhor que ontem. Impressionante. Estou melhor que há 5 anos atrás. Espero que essa curva não inverta logo, porque a tendência natural é ela inverter, entendeu? Essa é Uhum. natural, é da idade. Mas eu sinto que cada vez eu estou fazendo trabalhos melhores, assim. Então, assim, o aprendizado, ele é eterno, né? E aquele Uhum. que senta a bunda na cadeira e fala assim, não, preciso fazer curso, não preciso estudar, não preciso mídia social, estou fora. Enquanto várias pessoas da minha geração que falam isso. Então, Uhum. essa capacidade assim, de reinventar, inclusive na mídia social, que foi um mundo muito novo para mim há 4, 5 anos atrás, é, transformou minha vida profissional, cara. Depois de 35 anos de profissão, hoje eu tenho 40. Transformou em Uhum. que sentido? Em que sentido de comunicar com as pessoas. Eu tinha parado de dar curso há 12 anos atrás. Quer dizer, eu vi que Uhum. poderia ser útil novamente a odontologia, você entendeu? Uhum. Então, tudo que eu faço hoje é como se fosse uma forma de divertimento. Não é mais aquela coisa que eu tinha no passado, que eu trabalhava de segunda a sexta e saía sábado e domingo para dar aula com 16 carrosséis de slides no braço. Então, foi um Uhum. período de sacrifícios, realmente.
Mas eu fazia também com prazer, só que o objetivo era completamente do objetivo hoje. Hoje eu quero me divertir, contribuindo e compartilhando a odontologia, que eu acredito, né, que a gente faz no dia a dia do consultório. Então, professor, uma das coisas que eu sempre comento assim com os colegas, assim, que a gente fala é o seguinte, que você tem uma plasticidade muito grande, assim, né? Por exemplo, se você for analisar assim, a rede social, é que eu venho dentro do Instagram há muito tempo, né? Na última live que eu fiz ontem, né, com a Alessandra, eu falei assim, a gente está aqui há 5, 6 anos, acho que desde quando o Instagram ele não tinha muita gente ainda aqui, e a gente chegou assim antes, Ó, né? tô bebendo um pouquinho aqui, viu? Não, fica à vontade. Eu sou só na água aqui, ó. Não, um esquema uma aguinha. Mas assim, ó, eu entrei desde mais cedo, né? E eu vi assim, Sério. que nos últimos anos seu perfil cresceu muito, assim, bem Impressionante. rapidamente, né? E E assim, perfil com muito totalmente conteúdo. verdadeiro. E exatamente. E assim, com um público muito engajado, as pessoas Sim, conhecendo o trabalho, impressionante. vendo o que você realmente está passando. É. E é impressionante, assim, o domínio em várias áreas que você tem, assim, você comunica bem, excelente documentação, casos clínicos que transitam muito bem entre a cerâmica e a resina, Sim, eu acredito muito além nisso. de uma excelente gestão. Então, você vê assim, Sim, são várias áreas, né? entendi. Você domina muito bem, sabe? E É, eu mas queria isso foi saber aos assim, ó. poucos, né? Então, eu Isso é queria um saber. processo, isso é um processo. Na verdade, eu nunca fiz curso de gestão, nada. Toda vez que eu quis aprender alguma coisa, eu corri atrás, sem precisar fazer um curso específico de especialização, alguma coisa assim, entendeu? Então eu ia naquilo que eu acreditava, naquilo que eu precisava para atender melhor o meu paciente. E isso começou ainda no meio de 1985, porque eu Uhum, tive, diferente da grande maioria dos dentistas, eu tive uma grande facilidade no começo da profissão pelo meu pai. Meu pai era um dentista extremamente competente. Meu pai era clínico também, não era professor. Ele introduziu a resina composta fotopolimerizável no Brasil em 1972, 73. uhum. Ele tinha um paciente que era um banqueiro, que tinha banco em Nova York, e trouxe a lâmpada de Nuvafil para ele. Acho que você já ouviu falar em Nuvafil? Não, não é da Então, minha época. foi, Não, eu não você vi, vê né? como essas coisas. Não, nem da minha, eu não era nem dentista ainda. Mas foi quando É, tudo começou, né? eu O não era ataque nem ácido nascido, para falar a esmalte. verdade, porque eu Sim, nasci em 89. então, foi a revolução da odontologia, uma outra revolução, que foi o Aham, aparecimento do ataque ácido em esmalte preconizado por Bonacori. Então, meu pai uhum, assinava as revistas americanas e ele, um paciente foi, ninguém nunca ensinou nada para ele. Ele trouxe a lâmpada para ele, eram 3 resinas, era da Dentsply, eram resinas de macropartícula, partícula de 150 micrômetros, 3 cores. Ele trabalhou 1 ano de graça, porque ele achava que ia cair no dia seguinte. Veja bem, na cabeça de um clínico, uhum, não tinha estudo científico, não tinha nada. Se passar um aham, ácido, passar o adesivo, que era um adesivo hidrofóbico só na época, e pôr resina e pôr a luz. Então aquilo revolucionou a vida dele na época, né? E ele aham, trabalhou muito tempo de graça achando que aquilo era. Não sei se você sabe, mas nessa época, quando um jovem quebrava um dente, uma classe 4 extensa, por exemplo, não se fazia nada. O Adaptic ficava horrível. Colar ali, então ele fazia uma banda de aço de metal, esperava 18 anos para fazer a chamada coroa de jaqueta. Então eu tive aham, muita facilidade nesse aspecto. Meu pai era muito bom em amol, em ouro, ele fazia as próprias restaurações de ouro no consultório, ele fundia direto, encerava na boca, tirava e fundia. Então meu pai ele era muito voltado para essa área de dentística, em resina, em amálgama, restaurações a ouro, era o que ele fazia, né? Resina uhum, anterior, com o sistema foto, isso, quando eu formei, ele já estava no auge. Ele ia nas faculdades ensinar os professores, ele ia de aham, graça. Ele passava uma semana em cada faculdade. Então, na faculdade que eu estudei, quando eu entrei, eu atendia nas férias com ele, ele me ensinava. Então, eu comecei a atender os pacientes da clínica no segundo ano. No terceiro ano, comecei a atender os meus colegas de uhum, sala, fazendo resina anterior, né? Principalmente estética. Comecei a atender os filhos dos professores. No último uhum. ano, eu já estava atendendo os meus professores dentro da clínica da Nossa, escola. Então, eu tive toda essa grande bagagem do meu pai aham, nisso aí. E a parte de prótese de oclusão, que eu gosto, que a gente sempre fez,
foi graças ao professor Valdir Janzon, em Bauru. Eu pude, durante 3 anos seguidos, frequentar a clínica dele. Não era um curso de especialização, era um curso de especialização que ele tinha na Faculdade de Bauru, junto com o Eruir, que ele montou na clínica dele, como todo mundo faz hoje, os módulos, né? Eu, durante 3 anos, ia, passava de 3 em 3 meses, eu passava 10 dias na clínica dele, eu não podia largar minha clínica, e isso durou 3 anos, por isso que foi tão extenso. E lá eu aprendi toda a base, que eu acredito que eu comecei a aplicar na resina ainda antes do começo dos anos 90, que eu acredito que está funcionando até hoje, que é os conceitos de oclusão que eu adaptei na minha dentística, entendeu? Então, com isso, você falou do negócio de gestão, a gestão vem naturalmente, não foi de uma hora para outra. Quando eu formei, meu pai tinha minha idade, meu pai tinha 61 anos. Aliás, fiz 62 ontem, antes de ontem. Eu estava esquecendo. Parabéns, você. Então, meu pai tinha minha idade, então ele estava trabalhando muito ainda e tal. Mas, alguns anos depois, com 67, ele começou a esfriar a clínica, eu estava mais cansado, estava muito sem motivação. Aí que eu montei o meu primeiro, eu saí do lado dele e fui me aventurar sozinho. E aí que eu comecei a correr atrás de verdade. Olha que engraçado. Nos 8 anos eu estava debaixo das asas dele. Cara, eu tinha uma vida boa, eu não preocupava, eu estudava, ia para Bauru. Mas aí eu comecei para os Estados Unidos por conta própria, a fazer cursos, entrei para a Academia Americana de Estética, de Cosmética. Foi lá que eu conheci toda a turma da SBOE, né? Mas eu comecei, aí eu montei meu primeiro consultório com 2 secretárias só, trabalhei 9 anos, a demanda de pacientes estava aumentando, aí eu resolvi montar minha clínica, que eu estou há 21 anos, né? E minha equipe dentro dessa clínica, ela foi crescendo aos poucos. Então, o conselho que eu posso dar, não investe antes de ter a bagagem profissional e antes de ter os pacientes. A coisa tem que ser aos poucos, entendeu? Então, hoje eu recebi uma eu pergunta. comecei. Eu trabalho com 3 assistentes ao meu lado há 22 anos, cara. Né? Hoje são 3 ou 4, mas isso foi tudo sendo aos poucos, né? E assim, essa gestão bem naturalmente é lógico. Eu estudei, que eu li, assim, mais ou menos o que você faz, né? Você fez curso também, mas a sua vontade de aprender, de buscar nos livros, é uma coisa surpreendente para uma pessoa tão jovem. Você está com o quê? 31? 30 anos. Eu vou fazer 30 31 anos. agora. Você formou com 20 anos de idade? Formei com 21. 21 anos. Então, Indo para é 21. isso aí, cara. Então, assim, aí eu comecei, a coisa foi naturalmente, não foi assim, um curso específico de gestão, a coisa foi vendo. E saber lidar com as pessoas, eu acho que a inteligência emocional, muitas vezes, saber aceitar o defeito das suas assistentes, as virtudes, compreender cada um, o que cada um é melhor, e tentar delegar isso, realmente não é uma função fácil. Hoje, lá na clínica, são praticamente 15 pessoas trabalhando, né? Então, assim, mas tudo foi passos, Foi aos poucos. passo a passo, né? E hoje eu tenho, para mim, o consultório hoje é um divertimento, porque eu só gosto, eu só faço as coisas que eu gosto hoje, entendeu? Eu já fiz de tudo, como todo dentista, né? Hoje eu direciono o meu trabalho para as reabilitações estéticas em resina e cerâmica, reabilitação total, né? Recuperar paciente com bruxismo, atendo muito hoje, a grande demanda na clínica hoje são pacientes com os desgastes acentuados por bruxismo, erosão, biocorrosão, atrição. Então, isso hoje a demanda está aumentando, eu tenho mostrado muito isso, coisas que eu faço há mais de 20 anos atrás, agora está sendo muito falado, né? Que esses levantamentos de VO aditivo de uma forma conservadora. Então, tudo isso me fez voltar a querer mostrar, ensinar, né? Eu sou um clínico apenas, eu não sou professor, mas percebendo tudo que deu certo na vida inteira. Então, por isso que eu comecei a fazer os vídeos no Instagram, porque o vídeo filmado mostra muita verdade. Não sei se você concorda comigo. Mostra uma coisa de real, com os erros e com acertos, com as elogios e com as críticas. Porque as pessoas são diferentes, a visão de profissão é diferente. Então, eu mostro uma coisa real que dá certo. E, assim, que tem dado certo, graças a Deus. E isso tem me gerado muita satisfação, né? Então, professor, assim, ó, quando a gente é recém-formado, né? Sim. Uma das coisas que mais pega, assim, é a confiança, sabe? De fazer procedimentos em área estética, né? Afinal de contas, quando a gente muda a estética da pessoa, muda o rosto todo, né? E, querendo ou não, você cria uma expectativa, né? Você cria uma expectativa Pro das bem pessoas. ou pro mal, né? Exatamente. E as pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Sim. Assim,
como foi a sua questão com a confiança em fazer esses procedimentos no consultório? Porque, assim, é uma Então, coisa que sim, me pegou entendi. bastante no começo, sabe? Eu sempre tinha um receio, né? Porque eu fiz implantodontia como minha Sim, primeira especialidade. E a coisa que eu mais tinha medo era fazer o implante na área anterior. Porque eu sei entendi. da dificuldade e tudo mais. E quando eu comecei a fazer a estética também, a parte de cerâmicas, resinas, também é uma coisa que me preocupava muito, não atingir o resultado ou ter a Sim. insegurança de fazer no paciente. Como que você lidou com isso, né? E que conselho você poderia dar para quem está entrando agora e tem isso, assim, no... Olha, isso é muito interessante e é um ponto crucial na vida de todo profissional. A coisa não é de uma hora para outra, da mesma forma. Eu via meu pai fazendo isso. Meu pai fazia estética em 1970 e setenta e pouco. Não era um dente quebrado. Ele fazia 6 dentes. Os conceitos de estética eram muito diferentes de hoje. Mas ele fazia. Ele fechava diastema, transformava dente conoide, dente fraturado, caninos muito pontiagudos. Ele fazia essas transformações. Então eu vi ele fazer isso muito, né? Então eu estava aprendendo com a pessoa que fazia. E eu comecei, isso me deu uma confiança, lógico, né? Precoce até na faculdade. E eu já saí da faculdade fazendo esse tipo de trabalho. Não no nível que a gente faz hoje, é lógico, mas em outro nível. As resinas eram outras. Só existia resina macropartícula. A primeira resina de micropartícula foi a Durafil, que surgiu no comecinho, no final dos anos 80, no comecinho dos anos 90. Foi Uhum, uma mudança de paradigma totalmente. Mas isso é uma coisa que a gente tem que falar depois de outra aula, porque hoje eu tenho tanta confiança nesses procedimentos em resina, entendeu? uhum, Mas então a coisa veio e eu fui apaixonado pela área. E quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, por conta própria, eu ia 3, 4 eventos por ano. Eu nem dava curso ainda. Eu ia para ver o que estava acontecendo. E nos Estados Unidos estava começando o boom dos laminados cerâmicos, né, com as facetas cerâmicas. E era tudo reconstrução de sorriso. Então, assim, eu vivi muito isso. Então, eu vi muito, eu participei muito e comecei a fazer na minha clínica isso de uma maneira corriqueira. Agora, a grande dica que eu aprendi com meu pai lá atrás, que eu mostro até hoje, você vê isso, são mais de 40 anos, é o ensaio restaurador direto na boca. uhum, Então, muitas vezes eu insisto nisso, pô, muito legal. Você mandar encerar, mandar fazer o guia de silicone, pô, é perfeito, a técnica é ótima, facilita. Mas o enceramento não foi o dentista que fez, foi o protético. Se o dentista encerar ele mesmo e fizer o guia, é outra coisa. Então, o ensaio restaurador de boca vai te dando essa visão espacial. E uhum. quando você termina o ensaio, eu demoro 10 minutos, mas se você demora uma hora, você vai chegar aos 10 minutos, aos 15, aos 20, porque eu faço isso todo dia há 40 anos. Então, isso é Uhum. treinamento. Então, isso, o paciente já chega, na hora que ele senta no meu escritório, que eu começo a conversar, o ensaio restaurador já vem todinho na minha cabeça. Você entendeu? Ele Eu está entendo. conversando ali, eu estou dando atenção e eu já estou pensando, ó, eu já sei o que ele precisa. Então, eu acho que o grande segredo é você ser verdadeiro com o paciente, ser honesto e mostrar confiança no que você vai fazer. Aí sim você pode valorizar os seus procedimentos, quer seja direto ou indireto. Eu bato Uhum. nessa tecla também. Né? Agora, o É. ensaio restaurador dá uma confiança para o dentista, é um meio de treinamento, é igual o mocap para laminato cerâmico, só o mocap vem pronto no laboratório, encerado e tal. Mas na minha visão, quando o paciente percebe você reconstruir um ensaio restaurador rapidamente ali, que ele já visualiza aquilo imediato, nossa, ele fez isso aqui em 10 minutos, imagina um dia inteiro o que ele pode fazer. Uhum. Então, eu acho que esse ensaio, na verdade, você está treinando a anatomia direto na boca, principalmente com os lábios em volta, sem o paciente estar anestesiado, entendeu? Uhum. Com o paciente sorrindo, a dinâmica toda da fala, você pode até, no caso de oclusão, muitas vezes em paciente de bruxismo, eu já reconstruo os guias ali no ensaio restaurador para ver como vai funcionar. Então, aquilo ali é um planejamento. Agora, se é uma reabilitação, eu pego tudo aquilo aqui, mando encerar, e aí é um outro protocolo. Quando eu vou trabalhar só no guia anterior, eu tenho convicção absoluta que a boca é o melhor articulador. Ali você pode fazer sua anamnese, seu estudo, tudo que você precisa para resolver um trabalho. Agora, a técnica é de cada um, né? Se a pessoa vai fazer Uhum. guia ou não, mas o paciente ensaiando, ele vai ganhando visão espacial, visão de estética do conjunto, do paciente sorrindo, sem estar anestesiado, né? Paciente ali bacana, às vezes até maquiado, né? Então, mais ou Uhum. menos por aí, entendeu? Então, É, isso é isso que eu acredito. eu vejo assim que é um consenso. Eu conversei com vários
tem vários profissionais assim que eu tomo como exemplo, sabe? Sei. Eu procuro sempre ouvir bastante para aprender. E é um consenso entre praticamente todos eles da importância de se conhecer a morfologia Sim. anterior, né? E do próprio dentista fazer. Porque hoje em dia existe muito essa questão, né, de você mandar para o laboratório, encerar e tudo mais. E às vezes o Principalmente, dentista ele sai e acaba não treinando muito os sim. aspectos da morfologia. E você sabe o que que é mais, ô, Kimura, sabe o que que é mais impressionante? É que o dentista manda fazer isso no laboratório, paga para o laboratório fazer isso, tá certo? Uhum, E vira e fala, ah, não, não faço não, porque gasta resina. Você entendeu? uhum, Então, assim, esse gasto de resina, se você for computar, dependendo do que você usa para fazer o ensaio redor, ele é irrisório. Mas ali você já pode fazer seu teste de cor também. Você está uhum. entendendo? A É, espessura da camada que você vai precisar. Então, você já planeja sua estratificação, principalmente trabalhos onde você só faz recontorno estético, você usa uma resina, simplesmente sim. para fazer o recontorno. Então, é isso que eu tento mostrar, né, de uma forma muito simples, né, de uma forma que todos podem fazer, e o feedback é incrível, cara. É realmente incrível. Você sabe qual que é o É, grande problema? Pode eu continuar aplico aí, essa depois. técnica. Eu aplico essa técnica no consultório também. E, e também foi incentivado muito esses professores, assim, que sempre me incentivaram a estudar bastante morfologia Sim, anterior. E o que você disse é verdade, assim, os pacientes, quando você faz a reconstrução na hora, eles nem acreditam, né, que, pô, você fez aquilo na exatamente. hora. Olha, eu falo para as minhas assistentes, na hora que o paciente chega, elas já sabem pela minha cara, assim, se o paciente é chato ou não. Então, se eu Aham, não quero tratar daquele paciente, eu não faço ensaio restaurador. Eu falo, aham, vai tirar radiografia, tal, tal. Sim, porque existe isso, né? Agora, se é um paciente realmente que você vê uma pessoa que está receptiva, isso vai muito de energia, né? Você acredita muito, muito nisso. Mas, Então, se eu faço mas ensaio restaurador, essa leitura é muito importante, hein? olha lá, se eu não quero, esse paciente vai me dar problema. A gente sabe, a gente já enfrentou tantos problemas, enfrenta hoje também. A Aham. clínica é isso, é problema todo dia. Então, se eu não quero pegar aquele paciente, eu nem faço ensaio restaurador. Muitas vezes eu encaminho para minhas assistentes, eu quero que vocês tratem dessa pessoa. Aí Uhum. elas fazem, aí elas tomam confiança nelas e fazem o trabalho com elas. Você entendeu? Você vê que, olha, eu não sei se quem está assistindo aí tem noção da importância do conteúdo aqui que o professor tá... Eu gosto que eu chamo de professor, né? Eu falo sem Pelo querer. amor de Deus, que mora. Que o Arbex está Ele passando não para a consegue gente chamar de aqui. Arbex de jeito nenhum. Mas é assim, ó. Quem atua na clínica e trabalha com parte estética, com odontologia estética, sabe e vai ter problemas com pacientes. Vai ter, assim, com expectativas, com pacientes muito chatos, que implicam muito. Sim, E isso, assim, essa percepção, né, de que você sabe quando o paciente é chato, sabe quando ele não é, isso tem um peso, assim, né, muito grande total, da experiência. total, total E que mora. isso, naturalmente, ele vem com experiência. Como que foi a sua questão para você pegar esse feeling aí? Então, com o tempo mesmo que você vai adquirindo essas coisas, entendeu? Porque hoje existem muitas ferramentas que ajudam o dentista, como o encerramento diagnóstico, como o DSD, né? Simulação. Mas aquilo tudo ali, o dentista muitas vezes tem aquele instrumental todo e fica travado na hora de executar. Então, Uhum, se ele mesmo faz os planejamentos, começa a entender a importância da convexidade do sorriso na região anterior, começa a ter uhum, percepção de anatomia. Eu sempre trabalho com um compasso seco do meu lado, um instrumento fantástico. Eu sempre faço a medição na hora ali do comprimento, largura dos dentes, na proporção, e mostro ao paciente. Porque a gente uhum, sabe que a proporção ideal é em torno de 2/3 do comprimento para a largura, né? Então, uhum. você mostra, o paciente passa a entender, ele passa a confiar, entendeu? Pô, legal E essa a dica também, hein? decisão restauradora ser um procedimento direto ou indireto, na minha visão, na minha clínica, é apenas um detalhe. Eu vou estudar Uhum. várias outras coisas, porque os valores são os mesmos. Eu vou estudar várias outras coisas para ver se aquele paciente tem um perfil psicológico para receber um trabalho indireto ou não. Se aquele paciente, como está a desoclusão dele, se ele é um parafuncional, se ele tem que ser um paciente jovem com os dentes perfeitos e precisa só trabalhar na região anterior e tem que reconstruir guias, será que eu vou fazer em resina ou porcelana? Então, essa minha decisão o material é a última coisa que entra. Depois que eu Uhum. defini e passo o orçamento, eu falo para o paciente, a gente tem as duas opções. Para você, a indicação é essa. Para você, a indicação é outra. E aí, Uhum. o paciente, você entendeu? O grande problema, olha o que eu vou falar para você agora. O grande problema do dentista,
comparando resina com cerâmica, é que o próprio dentista desvaloriza a técnica. O Aham. próprio dentista fala mal da resina. Ele vira para o paciente e diz, ó, se você não puder pagar a cerâmica, a gente faz uma resininha aí. Concorda comigo? Isso é o que mais acontece, né? Então, Aliás, o a maioria próprio dos dentista dentistas. desvaloriza a técnica, né? Uhum. Então, eu bato muito nisso porque eu vejo os resultados longitudinais. E toda vez que eu troquei, que eu mudei a minha forma de trabalhar, quanto à escolha do material, ou muitas vezes quanto à escolha do tipo de resina que eu vou trabalhar, eu arrependi, tive que voltar para a minha técnica lá de 1990. Uhum. Você está entendendo? Porque eu acompanho isso há 30 e poucos anos. Meus pacientes muitos pacientes são fiéis e vão para manutenção. Na minha clínica, eu vi isso lá nos Estados Unidos, ainda no final dos anos 80, a importância do programa de manutenção. Então, eu criei isso na nossa clínica, ainda no começo dos anos 90, o programa de manutenção de pacientes tratados, Uhum. direcionado à limpeza, profilaxia, já com o repolimento das resinas, manutenção estética que a gente chama, né? Mesmo em Aham. laminados cerâmicos, que naquela época chamava fascículo cerâmico. A gente faz laminados cerâmicos há 30 anos, né? Uhum. Então, eu acho que o grande culpado, né, nessa questão do material é o próprio dentista, não é o material. Eu bato nessa tecla, entendeu? Você Se o sempre paciente cobrou o tem... mesmo valor? Oi? Você Oi? sempre conseguiu cobrar o mesmo valor de resina e de cerâmica Eu desde o começo? sempre cobrei o mesmo valor há mais de 25 anos. Porque quando você passa para o paciente toda a sua firmeza no que você está fazendo, com honestidade, e mostrando para ele que aquilo vai ser melhor para ele acredita em você. Entendeu? Então, eu gasto para fazer. Para mim é muito mais fácil fazer laminado cerâmico. Eu tenho 4 pessoas na minha volta. Então, o meu processo é muito dinâmico. Eu preparo uma boca, eu preparo 10 elementos, em uma hora e meia, 2, moldo e faço bisacril, já está tudo pronto. Uma hora e meia, às vezes, eu demoro para fazer um elemento guia, que é o central, que vai ser o guia de todo o meu trabalho restaurador em resina. Então, Uhum. do ponto de vista financeiro, não pelo valor do tratamento, mas pelo número de horas. As lentes cerâmicas são muito mais rentáveis. Mas eu não Sim. sinto a vontade de indicar uma coisa que para aquele paciente eu estou vendo ali, eu acredito que não vai ser a melhor indicação. Então, eu bato nessa tela que a importância do dentista. São 3 coisas que eu acho que é fundamental para um dentista que quer fazer estética. 3 coisas que têm que estar alinhadas, na minha opinião. Se ele quer ter Uhum. realmente se ele quer abrir o leque dele. Se o cara quer ficar só uma coisa, ele só vai fazer aquilo. É Uhum. saber fazer resina bem feito dentro dos princípios funcionais e na escolha correta dos materiais, saber fazer laminado cerâmico com preparo adequado e juntando essas duas coisas, entender a parte funcional, aprender a enxergar em boca. O articulador é a segunda etapa, entendeu? Mas Uhum. aprender a enxergar a boca, os problemas, a dinâmica da oclusão, a dinâmica da desoclusão, e isso vai fazer com que ele se torne um profissional na área estética completo no quesito da parte restauradora. Na minha visão, eu tenho isso bem claro, né? Eu vejo as respostas dentro da nossa Você clínica. E a acredita resposta assim? não é só a minha, não, Kimura, é a resposta da minha equipe. O que a minha equipe está fazendo, eu estou sendo muito sincero com você. Eu vejo as fotos que elas tiram, eu não sei se foi eu ou se foi elas que fizeram. Te falo isso de coração, entendeu? É incrível. E com elas eu abri o leque da minha clínica, porque com elas trabalhando, porque o que é caro numa clínica odontológica é a hora clínica. Uhum. O seu investimento é a hora clínica do dentista. Então, se o paciente me procura e eu vejo que ele não tem condições de fazer comigo, eu falo das minhas assistentes, mostro o trabalho dela, ela atende, ela faz a simulação e ele paga ali metade do valor que eu cobraria, ou até menos se Uhum. precisar. Eu ajudo as pessoas, pode acreditar nisso. Tem muita pessoa que procura que não pode, a gente ajuda. Eu Graças a Deus, eu estou percebi. nessa fase hoje que eu posso fazer isso. Uhum. Então, é mais uma coisa que está me dando assim, muita paz e felicidade interna, exatamente, poder ajudar muitas pessoas que nunca teriam condição de ir na minha clínica, entendeu? Eu não sei se quem está assistindo aí vê assim, tem muitas coisas em comum com outras pessoas que nós já chamamos aqui, né? Para as É, lives. Um senso assim de sempre ajudar o próximo, a ajudar a equipe, sempre pensando na sim, outra pessoa, né? Para conduzir sim, seus casos e fazendo o melhor dentro dos princípios éticos. Não é porque o laminado cerâmico ele pode dar mais dinheiro que sim, necessariamente sim. você vai fazer isso, né? Eu não vou me Tem uma sentir bem. ética, É, né? você entendeu? É uma questão Uhum. questão assim, eu quero chegar em casa e fazer minha ginástica, tomar meu esquinho, comer uma comida boa, mas com a cabeça boa, entendeu? Sabendo que aquele dia ali eu ajudei alguém.
Então, isso hoje, para mim, é uma questão de tocar a vida para frente, né? Você vê, nós nunca passamos uma fase tão difícil. Uhum. Olha, eu já passei por crises incríveis no Brasil, mas igual a esta, eu nunca vi nada igual, porque não é um problema econômico, é um problema Uhum. mundial. A gente não Sim. sabe se a gente vai ficar parado 2, 3 semanas ou 4, 5 meses. Essas pandemias geralmente são 13 semanas, né? Não vou entrar nessa questão, não, que começa a briga aí de direita e esquerda, eu detesto essas brigas. Eu não entro Eu também. nessas. Não leva a nada. Você diria assim, voltando ao assunto da parte Tá, da reconstrução, sim, função, enfim, você diria isso. assim que para o recém-formado ou para as pessoas que estão iniciando na parte restauradora, é mais importante começar pelas resinas compostas? E. Sempre. Vou te falar por quê. Porque Uhum. na resina, ele vai aprender a ter uma noção de estética, porque ele vai reconstruir com as próprias mãos. Então, ele vai Uhum. saber avaliar, na hora que o laminado cerâmico chega do protético, se aquilo está estético ou não, se aquilo combina com o paciente ou não. Você Uhum. entendeu? Porque o que eu. Olha, eu vou te falar, eu estou falando porque por experiência própria. Qual dentista que já não cimentou vários laminados que vieram maravilhosamente perfeitos do laboratório, você bonito fotografou e o paciente volta uma semana depois e fala assim, doutor, não gostei. Uhum. Eu estou falando por experiência própria. Uhum. Então, imagina o que está acontecendo por aí. Porque muitas vezes, é aquilo que eu falo, que eu falei lá no começo da nossa conversa, o perfil psicológico do paciente. Se é um paciente inseguro, e basta o marido falar, ou uma amiga comentar com ela, eu te preferia antes. Acabou, Uhum. morreu. Exatamente, eu Ela já pode, passei por isso também. todo mundo já, meu amigo. Então, vamos com calma, vamos fazer aquilo que a gente tem certeza. Olha, assim, é coisa tão impressionante quando a gente. Eu não tô, você entendeu? Eu não estou falando de material, eu estou falando de percepção estética e de percepção de convivência, né? De personalidade dos pacientes. Eu sei exatamente o paciente que eu posso fazer laminado cerâmico e eu não posso. Aquele paciente que chega cheio de detalhe, que não sei o que, e começa, já de cara, já começa a dar problema. Eu não vou fazer laminado cerâmico, vai dar problema depois. Você pode fazer um trabalho maravilhoso. Olha, tem casos que eu já publiquei, inclusive tem um caso que. Eu estou abrindo o jogo aqui com vocês. Tem um caso no meu destaque que eu deixei lá, eu não tirei porque o caso ficou sensacional. O paciente tinha um desnível esquelético enorme, fizemos uma cirurgia estética maravilhosa, fizemos um trabalho hiperconservador, ele tinha os dentes palatinizados, então não precisei quase fazer preparo nenhum, o trabalho ficou lindo. Ele me endoidou durante um mês para tirar. Ele falou, não quero que você tire e faça resíduo. Eu falei com ele, não vou tirar. Ele também não pagou, eu falei, não precisa pagar não, pode ir embora. Mas o trabalho estava maravilhoso. Mas ele é um cara totalmente perturbado. Cada vez que ele ia no meu consultório, ele levava uma pessoa para dar o apoio moral para ele. Aí, na hora que eu começava a argumentar com ele, a pessoa que estava do lado dele, nossa, mas está lindo o trabalho, o que você quer mexer? Ele levava a pessoa para me convencer a remover, e eu não tenho preguiça, eu removo quando eu vejo que a coisa não está legal. Eu falei assim, olha, não vou remover, eu vou ter problema com você pro resto da vida. Está lindo, está bem adaptado, você não tem sensibilidade, a estética está bacana. Está lá no meu destaque esse caso. Eu não tirei, porque foi um trabalho bacana, bem planejado, bem realizado. Então, a experiência, o Kimura, vai mostrando isso para a gente. Em quem intervir, em quem não intervir. Tem pessoas que você não pode intervir. Você tem que ser o mais sutil possível. Uhum. É incrível. E isso a gente aprende, infelizmente, com os erros, com o tempo e com os desgostos, né, da clínica. Olha, eu vou te falar que eu estou aprendendo muito nessa live, porque assim, é de uma riqueza muito grande essas experiências, porque quem está na prática clínica sabe de quando você é colocado numa situação dessa, se você não tem Sim, pulso, você não sabe exatamente o que você está sim. fazendo, O e paciente você tem conduz. segurança, ele O conduz paciente você. conduz, acabou. Acabou. Verdade. Na hora que o paciente começa a te conduzir, você desiste. Entendeu? Ele toma conta da situação. Então, eu acredito que, eu falo isso, deve ter muita gente aí que está assistindo, que está falando assim, poxa, não acontece só comigo, não, acontece até com a Arbex, acontece com o Mesmo. Kimura. Lógico que acontece. Só quem está na clínica sabe. Então, assim, é o que eu te falei desde o começo, Kimura. Depois de 40 anos de produção, a única coisa, a minha obrigação hoje é falar a verdade e mostrar a verdade. Você está entendendo? Eu, graças a Deus, a profissão me deu tudo que eu queria. Então, assim, mas eu nunca trabalhei tão apaixonado e tão dedicado feito o trabalho hoje, depois de 40 anos. Era para eu estar desacelerando. Esses dias eu até coloquei no Instagram uma frase assim, tem certeza que eu só vou aposentar no dia que meu corpo não aguentar mais. Meu pai foi até os 90, né? Uhum. E olha, essa também é mais uma característica
de todas as pessoas que eu vejo, né, que são bem-sucedidas, que elas não têm tempo para aposentar, né? Elas não pensam, eu vou ficar tranquilo, vou largar tudo. É a pessoa que sempre está buscando alguma coisa a mais. É lógico, você tem que associar a sua vida particular. Eu tenho uma vida boa, cara. Eu viajo de dois meses, minha equipe cuida de tudo, mas nos 2 meses que eu estou aqui, eu trabalho pra caramba. Feliz, entendeu? Então chega num ponto. Eu parei de dar curso com 50 anos, lá, 12 anos atrás, porque eu estava extenuado. Dava meus cursos só sábado e domingo. Uhum. Eu não podia sair da minha clínica, né? Que a clínica realmente é o lugar onde você é mais bem remunerado, entendeu? Não só por isso, mas onde você se sente realizado também, né? Isso é de cada um, pelo menos no meu caso. Então eu parei e falei assim, não, isso está me fazendo mal. Poxa, eu trabalho de segunda a sexta e sai todo sábado e domingo. Naquela época os cursos eram de 16 horas, de 12 horas. A gente ensinava desde classe 1 até a reabilitação oral, entendeu? Adesiva, na época era tudo muito novo, né? Uhum. Poxa, essa pergunta assim, ó, esse posicionamento de conseguir cobrar resina igual a cerâmica, quando eu falo assim, até dentro dos meus cursos, eu falo, olha, o Arbex ele cobra resina igual a cerâmica. As pessoas elas não acreditam, elas acham que eu estou inventando tudo. Eu falo assim, então pergunta lá para ele, né? Porque é verdade. Todos Então sabem eu queria disso, meus saber assim, amigos. você tem Você alguma sabe? dica? Sim. Como que você consegue fazer isso? Porque para muita gente isso não Sim. é possível, né? Então como você Veja bem, consegue isso? eu falei um pouquinho sobre isso, pô, mas vamos entrar de novo. O dentista é que desvaloriza a técnica. A partir do momento que ele consegue reconstruir com as suas próprias mãos uma estética bacana, escolhendo as resinas corretas, eu mostro isso todo domingo. Né? E não é aquele arsenal de estratificação, não. Com 2 resinas, eu faço 95% dos meus casos. Porque você sabe o que eu aprendi, Kimura? Você tem que simplificar. Não por isso. Quando você quer. Não estou criticando, entenda bem. Quando eu dava curso, tirava slides, às vezes eu fazia um caso igual eu faço hoje, ficava lindo, o paciente satisfeito. Eu tirava foto e via que não tinha incisão toda com os mamelos. Eu chamava o paciente de volta, desmanchava, fazia para tirar foto para mostrar em curso. Punha isolamento absoluto para tirar foto para mostrar em curso. Isso é outra época. Hoje não, hoje eu estou aqui para falar a verdade. Então, muitas vezes, esses pacientes que eu tirava aquela resina que estava bacana, igual eu faço, muitas vezes igual eu mostro hoje, para fazer uma estratificação mais com uma linha ali, um halo mais opaco, uma incisão mais proeminente, um mamelo mais detalhado, o paciente virava e me falava, doutor, feri antes. Isso aconteceu várias vezes. Estou falando Já assim de aconteceu comigo, coração. já. Você Já aconteceu entendeu, comigo. professor? Então, eu desenvolvi um protocolo onde a parte funcional é a base de tudo, que eu uso uma resina, né, de resistência, que eu falo de resistência, termos que eu uso, nem sei se está na literatura, e uma resina de longevidade estética, estabilidade de cor. Então, eu tenho tanto. Você tem que passar verdade para o seu paciente e convicção que você é capaz de fazer um trabalho à mão livre, muitas vezes igual ou melhor que cerâmica. Principalmente mostrando que você não vai precisar preparar os dentes. Muitas vezes o preparo de dente ele é necessário e é importante e ele vai tornar o trabalho mais conservador. Você está entendendo esse conceito? O conceito de conservador muitas vezes é muito mal entendido, né? Tem trabalhos em resina que eu vejo que não tem preparo nenhum, que não tem nada de conservador, pelo tipo de trabalho que é feito. E cerâmica é a mesma coisa. Então, eu acho que tudo é o profissional, não é o material. Então, a partir do momento que o paciente domina uma técnica, que ele vai ter longevidade, você explica para o paciente a importância de um programa de manutenção, de um acompanhamento, joga a responsabilidade para ele também. Divide, se o paciente tem parafusão ou outros hábitos, né, de erosão, etc., que vai causar alimentação errada. Então, assim, muitas vezes você tem que mostrar que, independente do material, ele pode falhar se não usar uma placa protetora no final. Então, você tem que tentar balancear, fazer assim, a cada tratamento, eu faço um acompanhamento desse paciente nos primeiros 6 meses, eu vejo. Nos primeiros 6 meses eu sei se o tratamento vai ser longevo ou não. Impressionante. Nos primeiros 6 meses, pelos hábitos do paciente, pelo que ele se ele vai usar a placa não quando necessário, a placa só tem que ser indicada quando necessário. Se você colocar a placa só para proteger o seu trabalho, se o paciente não é parafuncional, está tudo errado. Quer seja laminato cerâmico, quer seja resina. Então, essa anamnese toda, todo esse estudo, todo esse planejamento, isso tem um valor inatingível, entendeu? Do ponto de vista de valor. Então, o paciente, na hora que ele vê, ele entende, ele não vai perguntar para você, mas é resina ou cerâmica? Ele não vai perguntar. Como nenhum paciente nos meus 40 anos sentou no meu escritório e perguntou assim,
Você é especialista em quê? Você está entendendo? Então, é tudo a forma. O segredo está na forma do dentista conduzir a coisa. Esse é o segredo. Eu sei que os menos experientes sofrem com isso. Eles me perguntam, quanto você cobra uma faceta de resina? É a pergunta que eu mais recebo. Quanto você cobra um elemento? É a pergunta que eu mais recebo. Você quer que eu te responda? Eu respondo aqui para você. O valor de um trabalho é igual ao valor de cerâmica. Então, eu respondo para eles da seguinte forma. Quanto você cobra na cerâmica? Ele fala, eu cobro 1.500. Então, você tem que cobrar 1.500 na resina. Não é quanto eu cobro, a minha realidade é outra. Então, você tem que cobrar o valor equiparado ao que você faz um trabalho indireto dentro da sua realidade clínica, desde que você esteja apto, né, a desenvolver um trabalho que você tem certeza que vai ter uma longevidade, com escolhas corretas das resinas, e entender a parte funcional. Então, você está envolvendo aí oclusão, você está envolvendo várias coisas nisso aí. Então, isso envolve um nível de conhecimento muito grande. Então, para isso, você o seu trabalho tem que ser valorizado. Eu vou gastar o dobro de horas clínicas no trabalho direto. Então, é isso. Essa importância do padrão da comunicação, né? Respondi a sua pergunta? Sim. Essa é a importância do padrão da comunicação durante a explicação para o paciente, né? Você tem que mostrar confiança. Que as pessoas me perguntam bastante ainda em relação a essa questão de resina e cerâmica, né? Porque muitas pessoas me relatam assim, mas se eu cobrar a mesma coisa, a resina não vai manchar mais, a resina ela não tem uma longevidade menor. Eu vi alguns vídeos, alguns conteúdos, né? Eu estou sempre acompanhando, né, tudo que você posta. Mas, assim, alguns conteúdos, principalmente aqueles conteúdos com o professor Weber Risse, também que é uma grande referência para quem não acompanha. Eu tenho, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho comentado isso com várias pessoas. Eu conheci ele pessoalmente no lançamento do livro Lógica. Ele me dedicou um livro, fez uma dedicatória. A gente só se conhecia através de mensagens, mas a capacidade dele de ensinar, a capacidade dele como professor, são poucas pessoas que eu vi até hoje com essa capacidade. E eu falo para as pessoas, vocês têm que procurar perfis que te agregam conhecimento, quer seja do ponto de vista clínico, filosófico, científico. E ele é um cara que a forma dele se expressar e de ensinar, resina, tudo, até a parte, né, oclusão. Você está vendo os posts dele sobre o coronavírus? Sim, ele é muito didático. Tudo dele é muito sensato, muito didático. E eu respeito muito, porque eu não tenho essa formação acadêmica. Você está entendendo? A minha formação é de clínico. Se ele pegar uma folha de sulfite aqui e explicar só com a folha desenhando ali, ele dá uma baita de uma aula. Sim, eu sei, é impressionante. Então é isso, eu acho que o dentista clínico... Vou até colocar aqui nos comentários, vou fixar aqui, para vocês saberem o que a gente está falando. Vou colocar aqui, tá? Eu vou fixar aqui nos comentários. É que eu desativei. Sim. Entendi. Eu não estou vendo, não. Pode deixar ativado aí. É legal ver o povo se manifestando. Eu gosto disso. Eu gosto desse calor humano. Vou fixar aqui o comentário. Ó. Fixei o comentário aí para quem quiser saber o nome. Ó. Tá fixo aí. Tá bom? É um professor realmente que me enche os olhos, os ouvidos e o coração, entendeu? Ele é muito bom. Então é isso, cara. A gente está... E eu tenho conversado muitas vezes com ele, às vezes em box, sobre longevidade. E muitas coisas do que ele está pesquisando coincide com a minha vivência clínica, daquilo que eu tenho observado nos últimos 30 anos, entendeu? Nos anos 90, quando a gente começou... Olha só como é que o tempo, Kimura, é tudo. Nos anos 90, quando eu dava muita aula, eu era muito requisitado, embora eu não seja professor... Eu falava já dessa combinação que eu usava Rinemion com carisma. Eu gostava muito do carisma da Cusa, resina híbrida. Isso que eu ia perguntar agora. Sim, eu ia perguntar sobre as microparticuladas, a sua opinião sobre a última camada. Olha só como é que as coisas são complexas. Eu descobri pelos próprios erros o que funcionava, tá certo? Porque não tinha literatura na época sobre isso. Porque quando a gente começou a trabalhar com resina, tinha a Nuva Fio, que era 3 cores, macropartícula. Aí a Dentsply lançou a Prisma Fio, que era com partículas um pouco menores, mas era macro. E aí o dente ficava com 6 meses, não tinha polimento nenhum mais. Não tinha nada. Amarelava, tinha uretano na composição. Aí a Cusa lançou o Durafio, que era uma resina de microparticulada. A gente começou a usar, havia aquele brilho, a gente ficava enlouquecido. Só que fraturava tudo, Kimura.
porque a gente usava para reconstruir. A resina de microparticulada não tem resistência. Aí eu comecei por conta própria, né, na mesma época lançaram a resina Rinema, eu comecei na mesma época, que era uma microparticulada também, a associar essas resinas híbridas que tinham no mercado, como uma que eu gosto muito, a Herculites, sensacional. E comecei a associar. Eu comecei a associar juntamente com essas resinas microparticuladas. E os resultados que eu tinha eram ótimos. Mas aí tudo vai evoluindo. O mercado é muito apto e muito sedento por novidade, né? E todos os fabricantes lançam tudo e a coisa vira tendência. Adesivo foi isso. Os adesivos que eu uso, que é o Clearfield SE Bond 2 e o Single Bond, principalmente para procedimentos diretos, até hoje estão em padrão ouro, funcionam maravilhosamente bem. O OptiBond FL, excelente, só com adesivo com carga. O jeito de usar é diferente do Single Bond, tem indicação. Então, isso tudo eu pude aprender durante a vida. E escuta o que eu vou te falar. Quando eu resolvi mudar a minha técnica, isso é muito importante. Em 2010, quando surgiram uma série de resinas nanoparticuladas, que eu imaginava assim, eu como leigo, como dentista, poxa, se a microparticulada já dá um polimento desse, imagina uma nanoparticulada. Eu comecei a usar as nano... e eu não preciso mais fazer essa estratificação, eu posso usar uma para tudo. Eu fiz muitos casos, muitos casos. Todos os casos que eu fiz eu tive que refazer, porque mudou de cor, alterou, perdeu o brilho. Eu tenho isso tudo anotado nos mínimos detalhes. Semana passada eu mostrei um caso de Durafil de 27 anos. Você entendeu? Usando essa técnica mista. E é isso muito que eu tenho conversado. Eu tenho conversado muito com o Weber Risse sobre isso, com o Paulo Vinícius Soares, com o Bruno, que está pesquisando muito sobre, né, sobre resina, sobre essas alterações todas, os desgastes, as alterações na camada superficial. Então, a Stellite, Ômega e a Palfic, quando eles lançaram como uma resina supranano. A denominação dela é supranano. Mas eu comecei a trabalhar, eu sabia que era uma resina boa, que o Newton Flau já usava, ele já falava dessa resina, que era a Sigma, né? E eu comecei a trabalhar há quase 5 anos, e eu vi na característica dela uma semelhança muito grande com o Rinêmio, só que com cores assim que me davam uma estética mais bonita. Você entendeu? Então, eu comecei e eu estou impressionado com o resultado de 5 anos. Agora, eu não posso falar que vai ter a mesma longevidade que eu tenho com o Rinêmio de 20, 25, 30 anos. Né? Então, você considera, assim, ainda micropartículas, como, por exemplo, o Rinêmio Microfil, como sendo para a última camada, uma camada fina? Sim, seria, sim. Assim, o mais seguro. Não é que é o mais seguro, veja bem, é a resina que eu tenho maior estabilidade de cor, se contando de 15, 20, 30 anos, na última camada. Nem na borda incisal eu uso, eu vou com a resina até... Mas eu estava só voltando ao raciocínio aqui, que isso é importante, isso é muito importante. Na década de 90, como eu comecei a dar curso e falar nessa minha técnica de uma resina de maior resistência mecânica pelo tipo de partícula em amigo no final, cara, eu tomei bordoada pra caramba. O pessoal fala assim, a resina micropartícula não aguenta escovação, vai desgastar, ela não tem resistência. Eu tinha uma experiência com hélio molar, que era uma resina da Ivocler Vivadente para dente posterior, era uma microfil para classe 1 e classe 2. Até hoje eu nunca vi a resina que eu tenho maior longevidade. Eu tenho resinas posteriores feitas com hélio molar de 30 anos, desde 87, 88. Tiraram do mercado. Então eles tiram do mercado pelas tendências. Então eu era muito assim, as pessoas me atacavam muito nessa época, porque eu não era um professor, eu mostrava a minha. Só que naquela época eu era muito novo, então as pessoas não acreditavam tanto. Acho que depois que agora sem cabelo e com 40 anos, as pessoas acreditam um pouquinho mais que essa fórmula realmente funciona. Entendeu? Com certeza. Eu falo assim, cara, acho que quem está assistindo, não sei se tem noção da qualidade do conteúdo que ele está compartilhando aqui, porque não é só você entender da resina em si, mas é você também acompanhar, ter casos, né? Que você está acompanhando há 20 e poucos anos. Isso é de um valor assim... Kimura, olha o que eu vou te falar, vira momento de festa na nossa clínica. Chega um paciente, muitos pacientes eu acompanho, mas chega um paciente que foi no meu consultório há 15, 12 anos atrás, vem para fazer, muitas vezes, a revisão, volta para algum trabalho. Aí, na hora que eu chego, eu sento na minha cadeira, que eu olho, eu chamo a clínica toda, chamo as dentistas todas, filmo, fotografo. Olha aqui, gente, elas não acreditam. Você entendeu? E pacientes que muitas vezes ficaram mais de 8 anos sem nenhum tipo de manutenção nas resinas.
Às vezes tem com as manchas interproximais, mas a camada vestibular está ali, sem nenhuma alteração de cor, sem deformidade na forma e com o brilho mesmo. A própria escova, ela pule as resinas, dependendo da escova, ela pule as resinas microparticuladas. Então, olha, isso vira um momento de festa na clínica. Eu chamo todo mundo, vem todo mundo. As microparticuladas, então, você não chega nem a trabalhar na borda incisal, assim? Não, não. A borda incisal eu reconstruo com a resina, a mesma que eu reconstruo a minha palatina, onde eu altero o ângulo de oclusão. Eu não sei, isso é um termo que eu comecei a usar há muitos anos atrás. Isso também talvez não esteja nem na literatura da forma como eu coloco, mas é o que eu vi que funciona, entendeu? É assim, só que tudo tem que ser muito bom senso. Não é chegar e botar aquele tanto de resina na palatina que na hora que o paciente faz o movimento para. Aí ele vai ter problema oclusal, vai ter parafunção, ele vai ter problema neuromuscular. É uma coisa muito suave, simplesmente para você tirar a força muscular na borda. Porque a força muscular é no início do movimento. Se no início do movimento já começa a desocluir, chega na borda incisal, essa força muscular está dissipada. Com certeza. Eu aprendi isso na prótese, lá com o Valdir Janzon, que foi o melhor professor de oclusão de prótese que o Brasil já teve, cara. Ele era um fenômeno, porque ele simplificava naquela época. Aquela época, a escola guinetológica que dominava. Então, só para você ter uma ideia, isso é muito novo. Você sabe o que era recomendado naquela época? Todo paciente que fosse na sua clínica, você tinha que ajustar MH para relação cêntrica. Era um protocolo da oclusão naquela época. Independente se ele tem disfunção, dor ou nada. Você tinha que ajustar todo mundo. Era o que eles preconizavam. Todo problema de DTM, naquela época, era ajuste oclusal. Você tinha que fazer ajuste oclusal. Eram os livros, Ranfiord, Peter Dawson e vários outros que a gente estudava na época. Então, ele já tinha visão na época muito diferente, de simplificar. Ele ensinava para a gente fazer. Sabe como é que você fazia ajuste oclusal, que era ensinado na época? Não sei se você sabe. Você moldava o paciente, montava no articulador, ia fazendo ajuste no gesso, tirava, marcava um ponto, escrevia no papel. Primeiro. Segundo, era assim que você aprendia. Entendeu? E ele desmistificou, falou, vocês têm que aprender a fazer isso em boca. Então, essa parte toda de desoclusão, eu aprendi com ele na prótese, há 35 anos atrás. Agora, vocês mudaram. Hoje, você sabe que DTM, dor, não tem nada a ver, muitas vezes, com ajuste oclusal, são outros fatores. Né? Então, mas a literatura toda estava direcionada. Por isso que a gente tem que ter, a minha opinião, você tem que ter assim, um discernimento, né? Que nem tudo que está na literatura é verdadeiro e nem tudo que o clínico fala é verdadeiro. Você tem que fazer. É igual a esquerda e a direita. Eles ficam brigando, você tem que ir para o meio, ver o que é bom de um, o que é bom de outro, como é que você pode associar as duas coisas. Eu tenho conversado muito com o Weber sobre isso, sobre os casos que eu estou tendo, e muitas vezes as pesquisas que ele está fazendo estão coincidindo com o que a gente tem falado. E isso me dá um conforto, assim, como clínico, muito grande, né? Porque eu só tenho a minha capacidade é só de acompanhar os meus pacientes e falar o que aconteceu, né? A gente tem centenas, milhares de casos de pacientes que a gente fez, que a gente vê o que deu certo, o que deu errado, onde a gente errou, né? No caso, quando a gente mudou a técnica, dessa técnica de híbrida com o nano, com micro, e passou a usar só a nano, né? Então, eu tive que refazer praticamente todos os casos, esteticamente, entendeu? Muito legal. Assim, a gente poderia fazer uma live só de resina composta, né? Não, poderia fazer live de tudo. Mas eu queria perguntar outras coisas também para a gente... Não, vamos lá. E se for necessário, sei lá, se quiser, a gente marca outra live aí, pode falar um pouco mais sobre tipo de resinas compostas, o que você utiliza assim na prática clínica. Eu falo tudo, cara, eu não escondo nada. E outra coisa, eu não tenho vínculo com ninguém, sabe? Isso me dá esse conforto. Eu não tenho vínculo com nenhuma empresa de produto odontológico. Eu sei o que é isso, porque naquela época eu vivi isso naquela época, né? As empresas chegavam, ó, eu estou te levando para tal congresso, mas você vai ter que falar do meu material. Eu falei assim, então não me leva, porque eu não vou. Eu faço uma mistura de tudo. Um dos motivos que eu parei de dar aula foi esse também. As empresas não tinham interesse em me levar, porque eu faço uma miscelânea danada, né? Das coisas que eu uso de verdade. E as pessoas sabem disso. E isso é muito bom, né? Porque isso é uma transparência, né? Até muito respeito com quem assiste também, quem consome o conteúdo. Então isso é muito bom. Sabe o que eu ia perguntar? É um pouco a respeito de gestão. Eu queria saber, assim, olha, o dentista chega um ponto que ele vai sentir que ele dá uma travada, porque, querendo ou não, ele tem que trocar o tempo por dinheiro, né? Então ele tem que atender. É a grande realidade, né? Porque chega num ponto que ele não consegue ir além, a não ser que ele delegue.
E uma das grandes dificuldades entre os profissionais que atingem um nível de execução muito bom é que eles têm uma certa dificuldade de delegar as funções, porque eles acham sempre que, assim, se ele delegar não vai ficar bem feito, ou vai ficar Isso. difícil. E Esse assunto é mesmo que ele ótimo. consiga delegar, ele não consegue manter o profissional que ele delega por muito tempo, porque eles tendem a ir embora e deixar ele na mão de novo. É isso aí. E você conseguiu isso de uma maneira incrível, né? Como Sim. que você consegue manter os profissionais no seu consultório e manter eles motivados e fazendo procedimentos muito bem feitos, assim, Não, e procedimentos super complexos. Hoje, complexos. por exemplo, quem faz toda a cimentação dos meus tabletops não sou eu mais. É uma coisa mecânica, a doutora Flávia e a doutora Ana Paula. Entendeu? Elas fazem melhor que eu, porque elas estão fazendo isso todo dia, há muito tempo. A gente desenvolveu o protocolo, tudo é protocolo. Você tem que desenvolver o protocolo. Então, eu acho o seguinte, essa pergunta é muito boa. Eu encontro como profissionais da minha geração. Só fazer uma Oi? observação, talvez a live ela caia por E causa do aí? horário. Eu não entendo Aí, essas se ela coisas, não. cair, a E aí? gente entra de novo, então. Eu só participei de live convidado, eu nem sei fazer uma live, depois eu vou Não, treinar aí isso. se cair, a gente entra de novo. E Ah, aí, pode? aí a gente faz uma logo na sequência. Ô, Tá? Kimura, eu tô aqui por conta do ator, cara. Eu só vou ficar bêbado se eu continuar bebendo uísque. Mas, assim, tô aqui por conta do ator, né? Se for Não, interessante, se for interesse do pessoal aí a gente continuar, eu tô às ordens. Porque não, esse então, assunto que você tocou é muito importante. Eu posso começar a falar, se cair, você entra de novo, né? Aí eu sim, tenho que sim, solicitar isso. de novo? Aí Aí eu você tenho que... solicita de novo e a Tá. gente volta aqui. Tá bom. Esse é um assunto muito importante, que eu acho que, assim, aquele que acha que só ele que faz, ele está perdido. Todo mundo é capaz de fazer. Eu vejo isso no que eu ensino, no meu curso online, feedback que eu tenho dos dentistas, que a vida na clínica deles mudou completamente. Já me acompanhavam no Arbexflix e depois do curso online. E eu vejo isso dentro da minha clínica. À medida que os anos vão passando, você vai cansando de fazer determinados procedimentos. Dentes unitários, classe 2, classe 5, limpeza. Eu não faço isso há muitos anos, entendeu? Porque a minha equipe faz isso para mim. E alguns casos também de pacientes, já muito antigos, que precisam fazer apenas uma coroa, um tratamento, as pessoas, os dentistas que eu falo isso, falam assim, não, o meu cliente fala que só faz se for comigo. Não existe isso. Você tem que saber transmitir essa mensagem para o seu cliente. Independente se ele ser um cliente que tem posse ou não, entendeu? Se ele tem uma situação financeira boa, ele tem que compreender que o tempo passou e que você tem hoje uma equipe treinada, muito bem treinada e muito bem capaz para executar os mesmos procedimentos, até com mais paciência do que eu, porque a gente vai perdendo um pouco de paciência, né? Isso é normal. E eu consegui fazer isso na minha clínica, mas foi tudo um processo aos poucos, né? Primeiro foi com a doutora Andréia, 22 anos atrás. Hoje ela praticamente só opera, faz grandes cirurgias, é uma grande parceira de 22 anos. Ela cuida de toda essa parte de implante e cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, harmonização facial também. Então, depois veio a doutora Flávia, que está comigo há quase 10 anos. A doutora Andréia foi assistente do meu pai, então ela aprendeu muito com meu pai. Saiu, né? Quais são os critérios assim que você leva em consideração para contratar alguém? Por exemplo, Olha, se alguém fosse ninguém é fosse contratado. contratar. Deixa eu falar. Ninguém é contratado. Aí que está o detalhe. As pessoas, todas que entraram na minha casa, as minhas assistentes. Opa, custou entrar aí, cara. Eu enviei a solicitação umas 4 vezes, não entrou. Então, tava. Pode continuar assim? A live não sabia, não. Então, não sei se eles estão me ouvindo, porque você está me ouvindo aí? Antes eu não estava ouvindo, não. Agora eu estou. Ah, maravilha. Bom, então a gente conseguiu voltar aí. Vamos aí. Vamos em frente. Mas você estava falando sobre a equipe, né? Isso. Como que você consegue motivar, Então, né? Você está falando você que me não falou é como contratação. contrato as pessoas. Eu nunca Isso. contratei ninguém. Vou te explicar. Como que é, então, professor? Todas as pessoas que estão no meu consultório, elas tiveram uma formação dentro do meu consultório. Ou como secretária, ou como estagiária. Entendeu? Então, por exemplo, a Andréia foi a secretária do meu pai. Meu pai falou assim, olha, tem uma pessoa pronta para trabalhar com você. Isso foi há 22 anos atrás. Entendi. Ele preparou, é o feeling, é um feeling mesmo, para você entender a personalidade, a capacidade e a dedicação de cada profissional. Depois a Andréia veio, a doutora Flávia, que foi assistente nossa, era uma excelente assistente, ela parou no finalzinho para formar, quando formou, ela pediu, então, os primeiros meses ela não é contratada, eu vou ver o que ela está fazendo, como é que ela está acompanhando, como é que ela está se inteirando,
e aí ela entra para o corpo da clínica. E a doutora Ana, por último, né, que ela está lá com a gente há 5 anos, ela é filha de ela é minha prima de segundo grau, ela era estudante, meu primo me ligou, pediu para fazer um estágio, e eu fui observando ela no estágio, no acompanhamento. Ela fez especialização em DTM, entendeu? Que era uma coisa importante para ter dentro da clínica, né? Porque é diferente, oclusão e DTM, às vezes são duas coisas diferentes. Então, às vezes a pessoa tem que tratar da DTM primeiro, para depois a gente intervir. Né? Tem que ter esse diagnóstico primeiro. E eu vi o jeito dela, e ela ficava ansiosa para trabalhar. Ela virava assim, eu quero trabalhar. Eu falei, não, calma. Aí depois que ela formou, ela ficou 2 anos observando a gente, trabalhando ao meu lado às vezes, observando o trabalho. Tudo é com calma. E a partir do momento, né, que ela começa a trabalhar, a gente vai valorizando, aí o salário vai aumentando. E é assim que funciona. É tudo feeling, entendeu? Não existe uma regra básica. Tudo é uma questão de tempo. Dela, e a questão de tempo, não é de uma hora para outra, não vou contratar um tal dentista, eu nunca fiz isso, eu recebo pedidos todos os dias, entendeu? As minhas assistentes, a mesma coisa, estão todos comigo há 20 anos. Sabe que isso é uma coisa, também estou aprendendo, tirando uma grande lição aqui, porque é preciso realmente ter paciência, eu sempre falo isso, né? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, exatamente. Você tem que entender seu funcionário, as virtudes e as limitações de cada um, entendeu? Eu estava falando naquela hora, a Yara, que está comigo há 20 anos do meu lado, ela entrou para fazer odontologia muitos anos atrás, depois desistiu com uma série de problemas, e agora está fazendo odontologia de novo. Ela vai ser uma grande dentista. Eu deixo ela atender os parentes dela, e ela faz cada trabalho maravilhoso. Ela está no 3º ano de odontologia. Você está entendendo? E outra coisa importante para você, né, não segurar, mas para você passar uma confiança para os seus parceiros. Eu não chamo de funcionários, eu chamo de parceiros. É que, além de atender na clínica, né, ela geralmente lá na clínica mais ou menos tipo um salário, não tem comissão para tratamento, mas eu faço isso, acho que poucas pessoas fazem, elas podem atender a clientela dela dentro da minha clínica, em tudo meu, fora do horário do expediente. Então, elas atendem junto à comunidade, junto aos parentes, aos amigos. Isso, além de ajudar na formação profissional delas, elas se sentem valorizadas perante a sociedade. Que elas vivem, e sentem que são como se fossem donas também, né, da sua própria carreira. Elas são minhas parceiras, entendeu? Eu isso é muito legal. Sem elas eu estaria parado. Você antecipou aí. Porque o que acontece? Eu tenho muita coisa que eu não tenho mais paciência de fazer, né? Então elas fazem melhor que eu. Então por exemplo, o sistema CAD/CAM, é elas que usam tudo, né? Elas que escaneiam, elas que fresam. Toda análise digital que a gente faz de oclusão é feita por elas, eu só interpreto junto com o paciente, entendeu? Tem coisas que passou a época você aprende, mas você não quer manusear isso. Então elas têm mais dedicação para isso. Então elas me ajudam muito nessa parte digital. Então cada um tem sua função e vai executando de uma forma brilhante. Todas são brilhantes, entendeu? Você já adiantou um pouquinho aí uma outra pergunta que eu tinha, que era assim, como você faz a remuneração, né? Como você lida com a remuneração da equipe? Para você ter ideia, uma coisa que eu tenho certeza que não dá certo, chama-se comissão. A não ser que aquele dentista que vem de fora, por exemplo, fazer um procedimento na clínica de um amigo, aí é diferente. Mas o que está dentro da sua clínica fica muito confuso. Todos os procedimentos, imagina, nós somos 3 consultórios funcionando assim a todo vapor o tempo todo, né? Agora nós estamos dobrando a clínica agora. Com a coronavírus, nós vamos ter que parar. O projeto já estava pronto, a obra já ia começar, mas a gente ia dobrar o tamanho da clínica, exatamente para dar um espaço melhor para elas trabalharem, mais uma condição melhor para os pacientes também. Depois de 40 anos, dobrar a clínica é coisa de maluco, né? Porque a demanda hoje exige, entendeu? Aquilo que eu falei, eu vou dobrar não é porque eu quero ter um consultório mais bonito, que eu quero atender melhor, quero dar um espaço melhor, inclusive para as minhas assistentes, são 12 pessoas lá de assistentes, tem que ter espaço digno para tudo, entendeu? Então, essa necessidade. Então, quando você monta uma clínica e todo mundo trabalha por comissão, quem vai administrar isso? Qual o procedimento? É muito complexo. Então, você tem que, né, de acordo com a produção, você tem que estipular um salário que seja digno, né? Pode dar participação de 3 meses e, principalmente, o mais importante talvez seja isso, liberar a clínica sua, com tudo seu, para elas atenderem as pessoas dela. Isso gera uma renda extra muito bacana. Livre de despesas, você está entendendo? E sabe uma coisa que eu enxergo nisso?
Eu enxergo assim, ó, que é isso é realmente ser um líder, né? Porque um líder, ele não lidera no sentido assim de mandar, mas ele inspira as pessoas e fazem com que elas tenham um consenso de que é tudo junto, né? Que vocês são uma equipe, um time. E esses dias eu fiz um vídeo, depois eu deletei o vídeo lá porque o presidente revogou lá a medida provisória, um artigo da medida provisória, mas eu tinha feito um vídeo mostrando a importância de você, mesmo no momento de dificuldade, ajudar as pessoas que estão junto com você, porque não é só porque é seu que você não é seu problema, né? O problema é de todo mundo, né? Então, assim, isso que é um time, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco. E eu acho que essa atitude, ela reflete muito isso, reflete a atitude de que é de todo mundo, né? E vocês, como um time, tem que pegar e abraçar as coisas juntos. Pegar e abraçar. Se eu vou te dar um exemplo agora na crise, que eu sei que muitos dentistas devem estar enfrentando isso. Eu tenho uma equipe muito grande, meu custo fixo é altíssimo, porque a turma ganha acima do mercado, entendeu? Então, o que acontece? Nessas horas, você tem que pensar mais no funcionário que em você, entendeu? Embora as leis trabalhistas tem muita coisa aí que está essa discussão toda, ficar 4 meses sem pagar salário, reduzir pela metade, das férias antecipadas, isso tudo vira até um direito mas eu acho que nessas horas você tem que ser mais ético e ter a mente mais aberta para ajudar as pessoas que te ajudaram a vida inteira. Eu penso mesmo, a minha secretária, ela está grávida, né? E haveria a possibilidade da gente antecipar as férias agora. Sim. Só que pensa só, ela vai ter o filho no final do ano, vai ser muito melhor ela estender o tempo, ficar mais tempo com o filho, não é? Então, por exemplo, por que a gente vai antecipar as férias e diminuir esse tempo depois, entendeu? Perfeito. Não tem porquê. Pô, não tem porquê. Então tem que pensar no lado da pessoa, né? Vamos pensar um pouco mais. E eu acho que isso é muito importante para que você realmente seja um líder e não seja um dono, né? Realmente, você conseguir enxergar e ajudar. Kimura, a gente não sabe se vai ficar 1, 2, 3, 4 meses parado, entendeu? Eu sei que muitos dentistas que têm clínica ou que têm parceiros e que não têm uma reserva, vai ser um momento difícil. Realmente vai ter que ter um sacrifício de todas as partes. Mas a gente que pode oferecer isso, como se diz, é uma coisa assim que a gente faz de coração, entendeu? Sim. A gente pode oferecer isso, porque pôr o sacrifício só para o lado dele. Acho que todo mundo tem que... É uma colaboração conjunta. Por exemplo, lá na minha clínica, eu estou no grupo de risco, tenho 62 anos. Então, elas vieram para mim e falaram assim, doutor Bergson, não vem mais aqui, nós vamos cuidar de tudo. Então, nós só estamos atendendo emergências. Aí, o que eu fiz? Eu preocupei em protegê-las. Até hoje eu publiquei, elas todas paramentadas, um capacete especial de um amigo meu que está fabricando de proteção, aventais descartáveis, elas estão totalmente protegidas. Como aqueles hospitais, elas estão igual naqueles hospitais da China, então elas estão atendendo cirurgias, dentes fraturados, paciente com dor, elas estão indo atender, né, com toda boa vontade, mas se protegendo, porque a minha preocupação é que elas ficam protegidas. Mas a clínica tomou uma proporção tão grande assim que a gente tem muita emergência. Todo dia tem emergência. Então, nós somos, antes de tudo, de profissionais de estética, nós somos profissionais de saúde. Então, nessas horas, você não pode virar para o seu paciente, não vai dar para te atender, porque você vai ter risco de contaminação. Nós temos que correr esse risco, né? E elas estão correndo esse risco por mim. Você está entendendo? Então é um senso assim, de equipe muito grande, né? Um senso de união muito grande. Porque assim, elas falaram comigo, o senhor não precisa vir aqui, o senhor não precisa, nós vamos cuidar de tudo. Você entendeu? Então, estou aqui fazendo live, tomando esquinho, correndo, voltei a correr todo dia, coisa que eu não fazia há muito tempo, eu estava um pouco sem tempo, né? Porque meu Arbex Flix de domingo vai ser sensacional. Pode esperar aí. Eu nunca repeti um nesses 4 anos, cara. Eu estou com uma lista de 80 para publicar de casos inéditos. Mas assim, eu vou selecionar para não ficar muito repetitivo. Mas é isso, é meu divertimento aqui, entendeu? É sensacional. E eu acho que todo mundo aqui só tem a agradecer, né, por tudo que a gente pôde aprender, né, hoje. A gente pode repetir a live, né? Eu não costumo deixar a live muito grande também, porque senão... Sim, fica cansativo. Fica muita coisa. Eu também acho. Tá? E mais Mas importante... assim, eu vou liberar até os comentários, para o pessoal já ir falando. Queria saber o que vocês acharam.
Se vocês acharam Ótimo, que libera foi os boa a comentários. Eu participação. também quero ver a participação do pessoal, isso é muito importante. E eu quero falar para você uma coisa, Kimura, que é muito importante. Eu vejo muitos profissionais experientes que muitas vezes, quando jovens dentistas como você, o Heitor, o Felipe Vilaverde, vários craques que despontam, eu vejo muitos dentistas como esse cara está dando aula, pô, esse cara não tem nem tempo de profissão ainda, mas a gente julga, muitas vezes as pessoas julgam as pessoas erradas. Desde o primeiro dia que eu te vi, você lembra que eu te falei? Uhum. Isso Eu tem quantos lembro. anos? Você lembra? E falei para Faz todos, porque 6 anos, né? aquela turma jovem, pô, o Rafa Puglisi, eu publiquei uma foto outro dia da turma no primeiro evento que vocês todos foram da SBOE, lá em Maceió, em Sim. 2015. E assim, eu quero estar perto de todo mundo, porque eu aprendo muito com vocês. Vocês é que me deram, vocês falam, você tem que ter Instagram. Eu lembro quando começou o Carlos Carvalho, poxa, um cara me ensinou a fotografar novamente, eu só tinha flash circular. O Carlos Uhum. Carvalho, ele foi para dentro da minha clínica. Assim, eu nem o conhecia, a gente conversava pelo Instagram, só eu vou aí, me levou, me ensinou a usar o Twin Flash, né? Uhum. E eu falei assim, não quero montar estúdio, não quero nada, aí eu ponho aquelas duas folhinhas lá, minhas fotos não são maravilhosas não, mas são boas, dentro de um padrão. Uhum. Então, assim, esse contato da experiência com a energia da juventude só traz coisas boas, entendeu? Uhum. E, assim, uma coisa, desde o momento que eu comecei a publicar no Instagram, uma coisa que eu falei assim, olha, eu vou publicar, mas se eu não responder as pessoas, eu não vou estar cumprindo o meu papel. Uhum. Eu vejo que você responde todo mundo aí, você criou um negócio super legal, todo dia você está respondendo. E eu respondo as perguntas de todo mundo. Agora eu estou com mais tempo ainda, porque quando eu publico meu Abexflix, são milhares de perguntas, cara. É uma loucura. E eu tento, na medida do possível, responder todo mundo. Porque a partir do momento que você se põe nessa posição de ser uma pessoa que está trazendo conteúdo e está compartilhando, se você está se expondo, você tem que corresponder aos anseios das pessoas. Mas isso é de cada um, eu respeito quem não responde, quem não... Então, cada um na sua. É porque isso Como toma diz bastante meu tempo. amigo Iraque, você tem mais é que ser feliz, né? Então é isso. Mas eu sinto prazer em responder e adoro os comentários de todo mundo. Eu entendo que dá bastante trabalho mesmo, né? Eu costumo responder as perguntas das caixinhas, né? Da caixinha de perguntas, porque quando eu respondo publicamente, mais pessoas veem a resposta, né? Então atinge mais pessoas. E os directs nem sempre eu consigo responder todos, né? Mas eu tento... fico impressionado como você responde em todas as áreas, cirurgia, prótese, resina, gestão. Eu fico impressionado, cara. Eu acompanho tudo porque eu aprendo com você todo dia. Imagina. Olha, eu vou falar assim, eu acho que para todo mundo que pôde assistir, a bateria deu uma oscilada aqui. Acho que todo mundo que pôde assistir essa live hoje teve contato com um conteúdo que ele tem que é diferente e tem um valor muito grande, né? Porque é um conteúdo assim de experiência vivida, é um conteúdo que é embasado, né, durante muitos anos de vivência clínica. E eu posso assegurar assim que muito do que eu consegui conquistar, o que eu aprendi nesses anos e que me fez assim, pelo menos conquistar muita coisa em menos tempo, né, nos últimos 5 anos. Eu costumo até dizer assim, ó, que nos últimos 5 anos a minha vida, nos últimos 3, 4 anos, né, ela decolou muito mais do que todos os outros juntos, né? Sim, e muito disso veio porque... Isso. Muito disso veio porque, não só por mérito próprio, tudo bem que a gente estuda, tal, mas é muito mais por ouvir experiências de pessoas que fizeram isso antes, né? Ou pessoas que passaram antes. Acredite, assim, as pessoas com mais experiência, elas querem te ajudar. Elas querem fazer com que você vá mais para frente. Então, quando por exemplo, o Arbex vem aqui e fala suas experiências de 25 anos, de 20 anos, ele quer que você vá para frente, entendeu? Quero. Então, então ouça, entendeu? Pessoas, meu pai, eu vi, por exemplo, Arbex, Marcelo Calamita, Christian Coach, profissionais que já estão há mais tempo, né? Alguns mais, outros menos. José Roberto Moura. Sim, todos os profissionais que já estão há muito mais enorme. tempo. Adoro o Zé. E, poxa, o próprio Vitor Clavijo, que ele é mais novo, né? De uma geração mais ele é top. Sim, sim. Então são profissionais assim que já vieram de eleva o nome da nossa odontologia para o mundo inteiro, né? Exatamente. E
se você tiver sabedoria para ouvir essas pessoas, as dicas que eles dão, ó, o professor Paulo Cano também, que Sim, me ajudou muito, deu fantástico, várias dicas. Então, ou fantástico. seja, você ouve o que eles passaram, todas essas dicas, e você vai evitar todos os tropeços, né, todas as dificuldades que eles Sim, passaram, porque eles estão a ali para gente tentar pode te ajudar. ajudar, né? E Kimura, Exatamente. outra coisa, eu estou vendo aqui muita gente perguntando, salva essa live. Essa live vai ficar salva no seu Instagram, né? Ela fica com quem fez a live, né? A gente pode fazer uma outra quando Não, não, por você me exemplo, essa de chamando, hoje. né? As pessoas podem assistir isso Sim, depois? vai ficar por 24 horas aqui. Ah, isso que Eu eu queria vou, saber. Só no seu Instagram, né? você vem no meu perfil e ela fica Aqui salva no no meu seu perfil, Instagram. não no meu, que as pessoas estão perguntando aqui no meu, não. Vai ficar salva no seu perfil, que Vai você que ficar me no meu. convidou, não é isso? Isso. A Tá? gente pode fazer uma outra, né? E aí Não, falar um pouco tranquilo. de outros procedimentos e tal. Isso nos Mas, diverte, nos aproxima dos colegas. Eu acho que essa aham, aproximação dos colegas, essa energia que vem para a gente, ela não tem preço, entendeu? Quando um uhum, profissional vira assim, olha, depois que eu comecei a te acompanhar, minha vida mudou no consultório. Eu escuto isso todo dia, Kimura. Sabe o que isso significa para mim? Profissionais falam assim, eu estava desistindo da profissão porque eu estava fazendo tudo que estava dando errado e sendo invasivo, etc. Comecei a seguir seu protocolo. Minha vida mudou no consultório. Nem uma, duas pessoas, não. São centenas de pessoas. E são aham, todos os dias essa mensagem. Então, isso justifica esse trabalho que eu faço, que você faz e alguns outros. Não são muitos, não, que fazem de compartilhar. Não no momento de quarentena que está todo mundo à toa. Aí, nessa hora é aham. fácil. Mas nos momentos Exatamente. difíceis, que a gente está trabalhando de segunda a sexta. Cara, meu Arbexflix, eu fico sábado. São 7, 8 horas para montar meu Arbexflix. Uhum. Entendeu? São 7, 8 horas no sábado. Mas eu faço isso com prazer. Do mesmo jeito, eu sei que você trabalha fim de semana, de noite, respondendo as pessoas. Então, eu acho que nessas horas, esse sentimento que você está ajudando as pessoas é o melhor de tudo. Eu não tenho a Uhum. menor dúvida contra isso. É. E pessoal, vou te falar, assim, o Arbex ele coloca, ele trabalha tudo isso e todo o Stories ele tá de graça, né? Sim, Ele tá total. disponível, você pode ir lá Total. se você ver como que é uma entrega mesmo, né? Pô, Sim, sem todo domingo, palavras. cara. Você sabe o que é isso? Todo É. domingo você tem uma aula nova porque eu culpo 100 quadrinhos de stories. Porque quando eu filmo, na hora que eu vou editar, você sabia disso? Que o story só cabe Que ele 100 dá 100 quadrinhos de quadros. 15 segundos. Então, É. quando eu vou editar no sábado, dá 180, 160, 100. Eu tenho que ainda editar os 100, 180 para no máximo 100. Eu tenho que cortar Aham. muita coisa boa que eu vou ter que cortar, senão eu não consigo pôr no stories. Para ter início, meio e fim. Eu sei que é chato assistir até o final, mas para quem interessa, sempre é muito bom, né? Exatamente. Poxa, então só agradecer, né? Pessoal, se vocês Maravilha. gostaram da live, se vocês acharam que foi válida, tira um print aqui, marca a gente no Stories. Eu acho que Isso, o pode marcar, que eu acho muito Arbex ele legal. vai assistir, vai ver tudo lá. E a É. gente pode marcar outra, né? A gente pode até chamar outros convidados. Na sua live que fica esses comentários, a gente vê também? Eu acho que vê. Eu não sei se eles aparecem todos, né? É, Depois, porque mas eu vi aqui, o negócio não para, cara. tem muito comentário mesmo. E tinha da outra live, daquela primeira, né? É, Também tinha muito comentário, a gente acabou não vendo todos. Mas é só agradecer a presença de todos e a gente espera que esteja sendo válido para vocês, que vocês estejam curtindo aí. Eu posso falar uma só para a Legal? gente terminar assim, que é legal? Aham, Na segunda-feira eu vou estar fazendo uma live, o Ricardo Tantos me convidou, tem que ser pelo Instagram dele, que é um aham, cara, para mim, um dos maiores autoridades em DTM, bruxismo. Então, nós vamos estar falando de coisa clínica mesmo, de restauração de uhum, pacientes, como é que a gente trata esses pacientes que têm esses vários tipos de problema, principalmente bruxismo. aham. Bacana. Obrigado, E Kimura, por eu tudo conheço aí. também o professor Ricardo Canos, é excelente. Ó, eu É uma vou estar peça rara. assistindo, hein? Vai Com assistir, certeza. vai ser muito, muito bacana. Muito bacana. É segunda-feira, né? Segunda-feira, 5 horas da tarde. Ótimo, show Tô de bola. ocupando seu espaço aqui para fazer o mexão pro Ricardo Tanzi. Não, mas Não, mas é ele excelente. merece, cara. Ele merece, porque ele é uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo. Ele me procurou no consultório para eu tratar dos dentes dele. Eu não o conhecia pessoalmente. Então a gente Aham. tem uma história muito bacana. Ele tinha uma parafunção violenta que nem ele sabia que tinha. Vocês vão ver isso. Eu posso até mostrar, vou conversar com ele. Eu vou mostrar o caso dele completo na segunda-feira. Cara, legal. Legal, Muito bom, bacana. então. Tá bom? Muito Alô, obrigado gente, mais uma obrigado a todo vez. mundo aí, tá? Obrigado, Pelos pessoal. comentários. Valeu, E hein? a Betflix no domingo. Tchau. Isso. Valeu. Ricardo Thanos, tá? Quem tá procurando. Isso. Valeu. Tchau.